Olá a todos. Olá, boa tarde. Todos me veem e me ouvem? Me deem um ok aqui no chat, se está todo mundo me vendo e me ouvindo. Beleza. Obrigado. 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 Sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Eu sou Maurício Lima e essa é a nossa penúltima live das Arqueologias do Futuro, projeto do Museu dos Meninos, com patrocínio da Fundação Cultural Holandesa Prince Claus Fund e em parceria com o The Black Archives em Amsterdã. Eu quero começar dando alguns informes. Essa é a nossa penúltima visita guiada ao Museu dos Meninos. A última vai acontecer na próxima quarta-feira e eu já deixo aqui antecipado o meu convite para vocês, porque vai ser bem no meio do Festival Às Escuras e eu vou falar disso um pouquinho mais no final do nosso encontro de hoje, tá bom? Essas lives têm a proposta de escurecer o futuro. Nós temos sempre interpretação simultânea com os nossos intérpretes Marcelo Andreotti, português e inglês, e Jonatas Narciso, português, Libras, língua brasileira de sinais. A nossa convidada de hoje vai falar em inglês, então todos nós temos que selecionar a língua que a gente quer ouvir. Aí eu vou dar aqui o passo a passo, tá bom? Para quem está no computador, vai até a barrinha do Zoom aqui embaixo, na parte inferior da sua tela, e procura por interpretação ou interpretation. E lá você clica e escolhe a língua que você quer ouvir, português ou inglês. Para quem está no celular, também vai na parte inferior, vai até os 3 pontinhos e procura por interpretação ou interpretation e seleciona a língua que você quer ouvir, português ou inglês, tá bom? Qualquer dúvida, mandem mensagem aqui no chat que a gente dá o passo a passo de novo, tá bom? O Jonatas fica com a gente o tempo todo e o Marcelo fica com a gente só em áudio e vai ser essa nossa voz internacional. Novamente, boa tarde, caminhos abertos, Laroyer e axé. Nós todos estamos vivendo uma pandemia perigosa e contagiosa. As epidemias têm o poder de revelar quem são aqueles que devem morrer. E o coronavírus virou mais uma arma usada pelo Estado para perpetuar o projeto de genocídio contra a população negra e pobre, tentando nos roubar o futuro. Nesse momento, muitas vezes não se sabe o que fazer. E por não saber o que eu posso fazer nesse momento, eu resolvi criar esse encontro, para que juntos a gente possa escurecer as ideias e imaginar futuros impossíveis para esse mundo que começa agora. E para isso hoje eu convidei a escritora holandesa Simone Zeefolk. Simone, bem-vinda ao Museu dos Meninos. Bom, Thank you very much. Muito obrigado. É uma honra, Simone, estar aqui junto contigo hoje. Thank you. It's a big pleasure for Muito me. obrigada. É um grande prazer para mim também. Vocês fazem um trabalho espetacular e lindo. Muito obrigado, Simone. Bom, Simone é escritora e programadora cultural e vai falar com a gente direto de Amsterdã, onde ela vive. Simone tem origem em um país vizinho ao nosso, o Suriname, que, para quem não sabe, foi uma colônia holandesa.
O trabalho dela gira em torno da representação, inclusão e justiça social, temas que são muito importantes para a gente aqui também, principalmente porque ela pensa essas questões a partir da perspectiva decolonial e africana. Ela é programadora do Bijlmer Park Theatre, que é um teatro em Amsterdã, e também escreve para teatro. A sua peça Noor fala sobre uma mulher afro-holandesa que chega ao parlamento. É uma ficção, mas é também parte de uma luta da qual a arte faz parte. Sonhar o futuro. Bom, Simone, eu falei tudo. Você quer complementar alguma coisa sobre a sua biografia? No, that was beautiful. Thank you. Não, foi lindo. Muito obrigado. Bom, Simone, hoje eu te convido a fazer comigo essa visita guiada às nossas arqueologias do futuro. E eu quero começar dizendo que eu não sou um museólogo, eu sou um artista. Mas hoje, aqui e agora, eu serei o seu guia. Esse museu nasceu do encontro do meu corpo com o teatro. Meu nome é Maurício, eu tenho 29 anos e nasci e cresci na Alvorada, uma das 15 favelas do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou de uma família preta, migrante nordestina, que chegou no morro lá pelos anos 60. E até hoje, a minha família mora no mesmo lugar, na mesma casa. De lá, dessa casa onde eu nasci, onde eu cresci, eu vi muita coisa acontecer. A realidade da favela, no Rio de Janeiro, é cercada de violência e, em boa parte, violência policial, ou seja, violência promovida pelo Estado. A morte estava e está sempre por perto. Não há quem more numa favela no Rio de Janeiro e em muitas periferias do Brasil que não tenha tido perdas muito próximas e muitas vezes apenas por ser preto e pobre. E de alguma maneira eu achava que essas perdas eram a vida normal. Era apenas uma questão de sorte, o que nos fazia permanecer vivos. Aí, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a estudar teatro. E além de me ensinar a falar e me ensinar a ouvir, o teatro me mostrou que a morte na favela não é uma condição. Ela não é uma coisa normal, mas uma operação. E aí eu lembro que pela primeira vez, Simone, eu senti medo de morrer. Porque naquele momento eu entendi que eu tenho valor, que eu importo e que nós precisamos viver. E esse mesmo teatro que me ensinou tudo isso também me exilou. Aos 18 anos eu desci o morro para abrir caminho nos dentes e impor o meu corpo como algo necessário. Eu precisava do teatro, mas o teatro também precisava e ainda precisa de mim. Aí eu estava ensaiando uma peça há um tempo atrás e eu encontrei o mapa da violência no Brasil. E ali eu vi em números tudo aquilo que eu já sabia pelo corpo. 77% dos jovens assassinados são negros. Entende-se por negros os autodeclarados pretos e pardos. E 83,30% são do gênero masculino, com idades entre 15 e 29 anos, moradores das favelas e das periferias. A cada 2 horas, 7 jovens negros são assassinados no Brasil. São 84 mortos por dia, 2.540 mortos por mês, 30.660 jovens assassinados por ano. É muita gente. É uma multidão. E no meio dessa multidão, eu.
Mas eu permaneço vivo. Nós permanecemos vivos. Diante desses números, eu olhei para a minha comunidade de novo, e aí eu olhei para o futuro, e então eu comecei a montar esse museu, peça por peça, artefato por artefato. E eu percebi que nós precisávamos colecionar e arquivar memórias de meninos vivos. E eu já tenho 30 peças nesse museu. Esse é um museu vivo, o Museu dos Meninos. E tem uma coisa muito curiosa que liga essas peças, e que eu não sei exatamente qual é o nome, mas que por enquanto eu vou chamar de necessidade de estar vivo. Eu hoje queria apresentar alguns desses meninos para você. Então agora a gente vai abrir novamente as portas virtuais do nosso museu. Ele é um site aberto ao público, é em museudosmeninos.com.br. Aqui a gente tem os 30 depoimentos, as 30 peças. Para quem está vendo a gente em inglês, todos os vídeos têm legendas em português e inglês. Eu vou aqui ensinar vocês como que a gente aciona as legendas. Então, a gente clica aqui nessa engrenagenzinha. Legendas, português ou inglês. Agora a gente vai assistir com legenda em inglês. Então, Simone, vamos ao primeiro depoimento do Jonas Baudson. Me chamo Jonas, tenho 25 anos, moro na Alvorada e atualmente trabalho com edição de fotos. Então, meu trabalho com a fotografia começou assim muito por acaso, assim, não foi algo que eu vislumbrava ou sonhava ou imaginava fazendo e tudo mais. Tinha 14 anos na época e tinha aquele tempo livre depois da escola. Aí teve esse curso de fotografia na comunidade que estava começando. Eu decidi ir lá fazer, assim, só para matar o tempo, fui com alguns amigos meus. E fui gostando da área. E no meu tempo de prática eu fotografava pelo Complexo do Alemão, que é o lugar onde eu conheço, conheço todo mundo, nunca tive nenhum problema. Então, sobre essa questão da violência contra a juventude, sabe, entristece bastante, porque, como eu falei mais cedo, eu tive a oportunidade de estar fazendo uma coisa diferente na minha vida, estar fazendo um curso e, assim, sem poder saber. Eu conheci outras pessoas em outros projetos que também tiveram essa mesma oportunidade e que você não vê esse interesse, essa proposta do governo de mudar a forma como a polícia age, ou como as verbas são distribuídas na cidade. Isso é tanto aqui no meio urbano, nas favelas, quanto, sei lá, nos interiores. Eu conheci muito o interior de Espírito Santo, o interior de Minas Gerais, e são lugares assim, completamente abandonados. As pessoas não têm oportunidade de estudar direito e assim, é bem complicado. Já perdi muitos amigos, já vi muita gente morrer, complicado assim. O futuro é prosseguir, sei lá, buscar algo diferente, assim, não necessariamente melhor, mas diferente. Se você está fazendo a mesma coisa o dia todo, assim, todo dia, é como se estivesse naquele presente o tempo todo, mas está, sei lá, buscando coisas novas, novas experiências. Esse foi o primeiro depoimento. Antes da gente continuar,
Me deem ok se está tudo certo para todo mundo, se está todo mundo conseguindo ver e ouvir os vídeos. Simone também me diz se está tudo certo, se está conseguindo ver a legenda. Yeah, for me, everything is okay. I can see everything. Ótimo, Simone. Também aqui também Para mim está tudo bem, eu consigo ver tudo bem. aqui no chat também está tudo ok. Então, vamos seguir para o segundo depoimento. Vamos para o segundo depoimento, que é o depoimento do Raí Silva. Meu nome é Raí da Silva Souza, tenho 26 anos, moro no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Sou empreendedor do ramo da barbearia, beleza masculina. Assim, desde novo eu trabalho, né, desde os 3 anos de idade. E como hobby eu praticava isso com meus amigos. A gente fazia os serviços de pé de cabelo, de cortar cabelo um do outro. Desde daí eu procurei estudos, procurei cursos, né, e fui me aprofundando na área da barbearia. Hoje em dia cortar cabelo é só um detalhe. Entendeu? A gente trabalhar na barbearia vai muito além do que só cortar cabelo. Tem momentos que a gente é psicólogo, é amigo, é barbeiro, né? As pessoas vem cheia, senta na cadeira, né? E naquele momento ali que a pessoa está cortando o cabelo, ela está tendo um tratamento e ela sente a vontade até de se expor à sua vida pessoal, né? E elas acabam vendo a gente como um amigo também, que é na qual elas podem desabafar, conversar ali. Assim, antes da pacificação a gente era um pouco mais livre, né? Nós éramos livres, assim, para estar na rua, sempre tinha aquele alerta quando as coisas iam ficar ruins, né? A gente sempre tinha esse aviso, né? Tinha essa noção. Hoje em dia, como está pacificado, é gato e rato dentro da mesma caixa, tudo pode acontecer de repente, né? Tanto é que a frente da casa da minha mãe ele foi alvejada lá com quase 10 tiros. Né? E hoje em dia a gente anda com medo. A gente pode estar andando aí pelo um beco aí e ser abordado, né? A gente pode ser incriminado, né? Se eles quiserem, se eles não for com a nossa casa, se a gente agir de má forma, coisa que antes da pacificação a gente poderia andar tranquilo, sem preocupação de ter algum tiroteio de repente. Tudo para mim, eu considero como esperanças, objetivos, né? O futuro, eu creio que é mais uma chance de a gente poder fazer melhor do que ontem, ser 1% melhor do que ontem, né? Tentar sempre ultrapassar nossos limites, ser melhor como pessoa a cada dia. Eu vejo o futuro dessa forma. Bom, pessoal, isso aqui é tudo ao vivo, né? Então a gente tem que lidar com algumas questões técnicas. O nosso intérprete Jonatas caiu, mas já voltou. Acabou de voltar. Então agora a gente vai conseguir seguir com o nosso último depoimento. Vamos lá para o último depoimento, que é do Ian dos Santos. Eu sou o Ian, eu tenho 23 anos, eu moro aqui no Complexo do Alemão, na Rua Lume de Estrelas, e eu sou professor de Química. Na verdade, eu estou me formando no final desse ano, de 2019, e eu dou aula num projeto social que eu tenho aqui mesmo dentro do Complexo do Alemão, que se chama Educap. Eu sempre admirei muito a profissão professor. E a minha primeira professora de ciências, na verdade, ciências em geral, ela explicava gravidade desenhando um bonequinho e falava que era eu pulando de um prédio.
E eu achava aquilo tipo, nossa, por que ela faz isso? Brincava comigo e me colocava para aprender a tal da física antes de tudo. E eu comecei a gostar de ciências dali. Quando eu cheguei no ensino médio, eu fiz num colégio estadual também aqui do Rio, e a professora fazia coisas extraordinárias dentro de sala de aula que eu nunca tinha visto nenhum professor fazer. E ela me tocou de uma forma tão grande que eu virei e falei que eu queria ser o que ela foi na minha vida. De saber que a escola pode ser legal, que eu posso almejar outras coisas. E dali eu decidi que eu queria dar aula. E a gente tinha que aplicar um projeto com uma pegada mais social para mostrar que aquilo que a gente aprende dentro de sala de aula é importante também para a vida. O meu projeto que eu decidi trazer para cá foi sobre polímeros, que é muito ligado ao plástico. E a gente tem um valão ali perto ali perto da favela mesmo, na entrada da favela. E eu queria mostrar o que a gente usa de plástico que está ligado à química e que para ali e quando chove enche. E a gente fez um projeto super legal sobre esse uso consciente de plásticos e a produção de um plástico biodegradável dentro de sala de aula, só com goma de tapioca e limão. Futuro. Futuro é uma coisa tão incerta para falar o que é. Acho que eu não sei definir correto o que é o futuro. O que é o futuro para dentro da favela hoje é uma coisa completamente incerta, porque a gente vive essa política que mata a gente aqui de uma forma normal, que é que ela vai mirar na cabecinha e dar tiro. O futuro para um professor se formando também é incerto por causa da política atual. Então, assim, o futuro é luta, é resistência. Bom, esses foram os depoimentos. Jonatas, está tudo certo com a sua internet? Podemos seguir? Tá bom. Agora a gente vai ouvir a Simone. Lembrando a todos que ela vai falar em inglês. Então, quem precisar, ative a interpretação simultânea para a língua que quer ouvir e eu vou dar o passo a passo de novo, tá bom? Para quem está no computador, vai até essa barrinha aqui embaixo e aperte em interpretação ou interpretation e escolhe a língua que você quer ouvir, português ou inglês. Para quem está no celular, também vai na parte inferior aqui, vai nos 3 pontinhos e aperta interpretação ou interpretation e escolhe a língua que você precisa ouvir, tá bom? Enquanto vocês ativam esse modo, eu quero lembrar que o chat vai ficar aberto o tempo todo e nós vamos tentar ler alguns comentários ou perguntas no final, se tiver tempo. As perguntas podem ser feitas em inglês e quem tiver perguntas em libras e precisar fazer em vídeo, pode mandar mensagem que a gente liga a sua câmera. E aí, uma última configuraçãozinha, vão aqui em cima, no canto direito, em cima, e apertem Gallery View ou modo galeria para que você veja nós 3 na mesma tela. Tá bom? Se alguém tiver qualquer dúvida, só mandar mensagem aqui no chat que a gente dá o passo a passo, tá bom? Então agora a gente vai ouvir a nossa convidada. Simone, como nós podemos escurecer o futuro? Thank you very much. Muito obrigado.
Adorei essa pergunta, gostaria de começar dizendo isso. Eu vou fazer o meu melhor para tentar respondê-la. Você poderia colocar as imagens, por favor? Obrigado por toda o seu suporte técnico, tem sido muito útil. Boa tarde a todos. Eu sei que agora é boa tarde no Brasil, aqui na Holanda é boa noite. Espero que todos estejam bem. Apesar dessa circunstância cheia de desafios, é difícil uma pandemia e também com um governo racista. Espero que muitos de nós podemos conseguir uma liberação maior, uma maior liberdade. Então, eu gostaria também de agradecer ao Prince Claus Fund, o fundo do Príncipe Claus, por me dar essa oportunidade. O Suriname é considerado também o vizinho de vocês e também a parte tradicional, uma das partes negras que fica no Suriname, que é muito importante. Então, aqui eu vou falar algumas dessas conversações. Claro, eu queria dar um alô também para o Black Archives. No meu trabalho, representações da negritude nos museus, teatro e espaços públicos. Na minha fala, eu falo sobre os museus, espaços públicos e o teatro. E como posso esclarecer o futuro? Para mim, o ponto mais interessante é que os negros sejam o centro na comunidade negra, a alegria da comunidade negra, as esperanças, a imaginação dos negros e todo o futuro, especialmente na imaginação, é muito importante para enviar essa mensagem em relação ao presente, essas esperanças e imaginação, porque às vezes essas comunidades se recusam a se sentir em casa, porque elas precisam se dar apoio, se apresentarem para desenvolver. Eu desenvolvo essas ideias no Park Theater como parte da mídia social. No Park Theater é localizado no coração de Bijlmer, que é um bairro historicamente negro. Eu acho que esse mundo do teatro, na verdade, nesse setor cultural, eu tenho que me lembrar em relação à esperança, à imaginação, à alegria. Então, eu penso no Bijlmer Park Theater. Para a maior parte das pessoas, estão ocupadas por pessoas brancas. Então, é uma preocupação muito grande ter a ilusão que quando você faz algo sobre os negros, você tem que fazer uma explicação, você tem que dar uma introdução. Então, mas está na nossa imaginação. Faz muitos de nós acreditar que a gente tem que ser agradecido por qualquer espaço que nos deem, mesmo que seja um espaço mínimo, um espaço ínfimo. Como a gente pode tornar o futuro mais escuro? Como a gente pode escurecer o futuro? É importante entender que também na Europa, os negros precisam conseguir espaço em todas as camadas da sociedade. A gente precisa nos reconhecer nas estátuas, nos monumentos. Nós precisamos nos encontrar nesses lugares. Nem sempre nos deixam falar sobre política, sobre raça, mas isso é chegar a um outro nível. Muito obrigado. Agora, então, uma que nos deixa ver o negro como uma representação é a Ernestina Convelhos, é a diretora do teatro. Ela também é uma das cofundadoras. Nos últimos 20 anos, ela tem trabalhado pela parte artística social e dos afro-holandeses, das comunidades de cor também na Holanda. Quando eu penso sobre o nosso futuro, eu penso na importância de ter uma conversação entre as gerações com aqueles que vieram antes de nós.
que aqueles que lutaram antes que nós tínhamos nascido. Temos muito que aprender com suas visões. Nessa ilustração, você vê uma recente publicação nesse jornal que fala sobre teatros, e tem uma conversação entre as pessoas que têm da minha idade, conversas. Então, nós temos que ver que há convidados que recém chegaram e às vezes tem algo a oferecer também, mas não podemos esquecer do passado. Quando falamos sobre um governo mais negro, temos que ter modelos no nosso contexto. Muitos de nós olhamos para os Estados Unidos para procurar modelos, exemplos. Mas claro que a gente reconhece muito da gente nessas imagens dos Estados Unidos. Entretanto, acredito, a gente tem que olhar para o nosso presente em vez de olhar só para o futuro. A gente tem que olhar também, saber quem somos nós. Saber como chegamos ali e quem nos trouxe ali. A comunidade negra europeia tem um longo histórico de resistência. Então, é muito importante ter modelos negros para que nós tenhamos um futuro mais negro também. Muitas pessoas na comunidade afro-holandesa acreditam que a minha geração é a primeira que está lutando de verdade. Eu tenho 27 anos e muita gente da minha idade são mais jovens ainda, mas acreditam que as pessoas que estão 45 anos ou mais e não sabem que eles lutaram muito para que nós estejamos aqui. Não podem imaginar o esforço, a criatividade e a força necessária para criar esses modelos negros, esses exemplos negros de negros que nós somos hoje em dia. E também a gente, às vezes, menospreza o valor das redes sociais e às vezes não consegue imaginar a diáspora que foi necessária para chegar a esse caminho, com as conexões internacionais, com Instagram, Facebook, Twitter, mas eles conseguiram fazer isso. Podemos ir para o próximo slide, por favor? Muito obrigada. A geração do Vale do Silício nos mostrou que muitas coisas têm que ser valorizadas. O espaço que nós podemos ser nós mesmos. O espaço falamos nossa própria língua. Estou falando sobre a linguagem artística, das imagens, das nossas vozes, da nossa cultura. Então, você está no Instagram, você pode ter uma mulher falando a sua própria língua, demonstrando a sua cultura nas mídias sociais. O primeiro teatro que pode utilizar no Twitter criou uma persona de uma mulher negra que fala, que se expressa. São diferentes modelos representados através de uma mulher negra. Então, eu gostaria de ver muito mais. Eu gostaria de ver mais modelos de mulheres negras. Mulheres negras com cabelo natural. Eu gostaria de ver mais mulheres negras com diferentes tipos de corpo e de beleza. Mais mulheres negras se divertindo. Mas o que eu mais quero é mulheres negras em geral se divertindo e sendo associada ao papel do teatro. Para que a gente possa tornar o futuro mais negro, eu acho que é importante de abrir espaço para a negritude em relação à política e também à libertação da opressão. Nas comunidades tem muitos movimentos e na cidade de Amsterdã, em julho, apareceram esses 3 pôsteres. Na esquerda, você tem uma homenagem para se lembrar sobre as dificuldades da escravidão.
muitas localidades diferentes em Amsterdã, as pessoas poderiam conseguir alimentos de graça. Mas, então, a comida que eles serviam era um prato tradicional do Suriname, o Hiri Hiri, o que você pode ver escrito ali. A garota no pôster está vestindo uma roupa tradicional, um vestido tradicional da cultura Suriname, que desempenha um papel fantástico. E observar essa imagem e que infelizmente, a representação é de um poderoso colonialista que muito fez os negros sofrerem. A gente também ofereceu esses alimentos gratuitamente e muitas pessoas em pé ao redor do teatro, e muitos disseram o mesmo. Disseram que era importante você ter essa distribuição desses alimentos de Suriname no nosso teatro. E vieram de vários lugares diferentes para se juntar a nós nessa linda experiência. No meio, você vê um pôster, uma exposição sobre negros que moram na Holanda, nos séculos 16, 17 e 18. Você tem especialistas nessa história. Um fundador foi muito importante nesse processo, no arquivo da cidade de Amsterdã. Meaning black in Dutch. Você tem essa palavra no meio bem grande, swart, que significa negro em holandês. E é muito claro para os museus e instituições que eles não podem mais ignorar essa homenagem aos escravocratas. Não podemos mais ter isso. Então, tem essa estátua de um negro do lado direito, da Idade Média, que não simboliza a escravidão. Essa estátua foi um abolicionista de Suriname que lutou pela libertação do Suriname à Holanda. Então, simboliza a luta contra a escravidão em Suriname. Então, conseguiu deter a escravidão e o colonialismo. E essa estátua fica muito perto do Park Theatre. The director of the Belmont Park Theatre, Ernestina Convalius. A diretora Ernestine Convalius. A conexão está com alguns problemas agora. Pode falar talvez, Marcelo? Oi, Maurício, a conexão está cortando. Está falhando agora a conexão. Espera aí. Vamos ver. Simone? Melhorou sua conexão? Acho que agora fala um pouquinho para a gente, para ver. A sua imagem está funcionando bem. Hello? Oh, okay. Ok. Perfeito. Okay. Where was I? Oh, yeah. But I have very big issues with the image of the statue. Eu tenho muitos problemas com a imagem dessa estátua. Ele está segurando um escudo e foi esculpido de uma rocha. Normalmente, os negros são representados com um terno e um chapéu. E essa imagem demonstra como os brancos pensam na força dos homens negros.
E o objetivo é fazer com que se pareça com o lutador. Será que... Mas a pergunta é... Será que os lutadores de verdade não carregam livros em vez de escudos? Temos que pensar também, para esclarecer o futuro, quem nós vamos convidar para fazer a representação da perpetuação dos negros. Quem vai fazer a imagem dos negros para toda a sociedade observar? Na Holanda quase não há nenhuma estátua de negros documentando a escravidão ou outros tipos de exploração, assim como a época do colonial. A conexão. And it plays a central role in Kitty Kotti. A conexão novamente parou. Sim. Yes. A sua conexão está falhando um pouco. Sure, absolutely. Yes. Ok. Okay, I will. Muito bem. Na esquerda, você tem o Museu Nacional da Escravidão. And the statue is made by the artist Erwin de Vries. E a estátua foi feita por um artista e isso traz um papel central em relação à abolição da escravidão. Do lado direito, você vê uma escultura que pode ser vista, que fica na entrada da residência oficial do prefeito de Amsterdã. E você tem uma escultura parecida de um negro. Então, essa casa foi construída em 1652. E a quem essa escultura homenageia, ele se tornou rico com a exploração do mercado escravocrata. Podemos para o próximo slide. Coming back to the question of blackness in public spaces. Voltando à questão da negritude em espaços negros, eu gostaria de enfatizar a palavra que veio do Thomas Price, do que ele disse. Então, ele cria estátuas do cotidiano de mulheres negras. O que eu adoro é que cria imagens de pessoas que não estão fazendo nenhuma pose, não estão preocupadas com o que estão vendo dela. São pessoas do cotidiano. Eu acho artistas que escolhem quem eles devem representar. Pode passar para o próximo slide, por favor. Eu gostaria de encerrar falando sobre alguns pontos importantes acontecendo na Holanda em relação à comunidade negra. Do lado esquerdo tem um livro, que significa preto em holandês. É um livro muito importante que fala sobre as histórias dos negros nas ilhas, na Holanda e na Bélgica. É a única livraria que você tem no Bijlmer, está aqui em amarelo. Acho que foi inaugurada há 2 anos somente. Você tem o fantástico Black Archives aqui abaixo da placa sobre a livraria. E do lado direito, você tem a capa do livro, que é o resultado de uma pesquisa sobre o colonialismo e a escravidão. Podemos ir para o próximo, o último slide? Vejamos. Eu quero dar saudações a 4 ativistas
que estão garantindo que o futuro seja mais escuro. Temos Saul de Sandlet, no lado esquerdo, que iniciou um curso chamado Estudos Afro-Holandeses, que fala sobre a realidade contemporânea da diáspora de toda a comunidade afro na Holanda. Lembra do Ballpark Theater? Ele é um dos mentores. Segundo, do lado esquerdo, tem Clarice Gargard. Ela é uma comunista e jornalista, uma das vozes mais poderosas na luta contra o racismo. Ela colocou uma ação na justiça contra detratores que tiveram atos racistas contra ela. Ela também participa da diretoria do Prince Claus Fund, do fundo do Prince Claus. Então, ela é uma pessoa muito poderosa e ajuda muitas pessoas com sua voz. O terceiro é o Olav Nduane, um escritor, um ativista político, organizador, e uma das mentes mais brilhantes. E tem um trabalho lindo. A gente não dá crédito suficiente ao trabalho dela, porque é um trabalho fantástico. E o último é o Dr. Shar, que traz as questões de representação e imaginação em espaços que são normalmente cheios. Shar representa uma luta muito intensa. Muito obrigado por me ouvirem e me darem voz hoje. Simone, muito obrigado você por compartilhar um pouco. You're welcome. Eu que agradeço. Eu fiquei pensando em algumas coisas, assim, do que você falou sobre como que a gente constrói, né, sobre a importância da construção da imagem da pessoa negra, né, assim, como que a gente constrói isso, porque é a forma com que a nossa história vai ficar escrita, né? E acho que uma das grandes questões é que talvez a gente tinha poucas pessoas negras se auto-representando, né? Ou construindo imagens e escrevendo a história de outras pessoas negras. E acho muito interessante desses encontros. E aí hoje a gente está fazendo o nosso último encontro com uma pessoa holandesa. E nesses 3 encontros foi muito importante da gente ouvir e entender um pouco mais como é essa experiência da negritude em um país que a gente, olhando daqui, a gente tem uma imagem de que é um país muito amistoso, muito livre, né, de muitas liberdades, e aí a gente vê que isso não é exatamente assim, né? E aí tem uma coisa, eu queria te perguntar uma coisa, que nessa pesquisa eu conheci a Gloria Wekker, não sei se é assim que se fala o nome dela, Gloria Wekker, que tem um livro chamado Inocência Branca. E ela fala sobre essa sociedade holandesa. E eu não li o livro inteiro, mas lendo um pouco, eu achei muito curioso, porque a gente, aqui no Brasil, que é um país majoritariamente negro, né, muitas pessoas ainda dizem que não há racismo aqui no Brasil, por sermos de maioria negra e miscigenada. Então eu achei curioso, eu achei que tem uma ligação entre essa inocência branca da sociedade holandesa com esse mito da democracia racial
que tem aqui no Brasil, que todos somos negros, então aqui não há racismo. E aí queria te perguntar um pouco, assim, que você falasse um pouco sobre essa experiência, assim, né? Essa relação dessa inocência branca. Thank you for sharing. Muito obrigado por compartilhar importantes informações. Eu quero dizer que na Holanda, eles não querem ser racistas, mas isso não quer dizer que não haja racismo. O racismo é que você sendo racista na Holanda, você não é considerado uma boa pessoa. Então, a ilusão da cor é muito mais importante para muitas pessoas do que o bem-estar dos negros. Então, quando você chama alguém de racista, o maior problema é você me chamou de racista. O problema não é que você fez um ato racista. Então, as pessoas não... A gente não investe em não fazer atos racistas. A gente investe em não ser chamado de racista. Então, damos muitas desculpas, como eu não sabia, eu não entendia que era assim, mas nós temos que trabalhar em criar uma mente descolonizada. Eu acho que o racismo aqui existe porque muitos holandeses brancos não querem ser considerados boas pessoas. Então, eles são a maioria da Holanda. Então, esse é o problema. É muito complicado mesmo, né? Simone, a gente tem uma pergunta da Patrícia. Okay. E ela diz: Simone, obrigada pela sua apresentação. Por que você acha que há relutância na Holanda em incluir representatividade preta na cultura holandesa? I think there's a reluctance. Acho que tem uma relutância, uma resistência em incluir as pessoas negras no setor da cultura holandesa, porque as pessoas querem nos enquadrar, nos representar com estereótipos. Então, por exemplo, se você tem uma história de amor, uma história policial, dizem que tem que ser uma história universal, não tem que... Quando eles falam em universal, é que a história tem que ser com brancos e não com negros incluídos. Eles acham que não temos que falar de racismo na política. Enquanto tem um casal negro, só mostra eles indo à praia, não há matança policial, não há problemas. Essas pessoas estão se divertindo, mas você não vê isso frequentemente. Essa história precisa de uma explicação, ela não pode surgir assim do nada. Acho que a sua conexão falhou, Simone. Simone. Acho que a conexão dela... Yeah, can you hear me? Agora sim. Sim. Okay, good. A gente vai... So, apologies for my bad internet. Peço desculpas pela minha internet, conexão ruim. Por exemplo, se você visse uma história de um casal negro indo à praia, se divertindo, as pessoas vão dizer, mas tem que explicar por que eles são negros. Tem sempre algum ato racista, tem uma morte policial. Os brancos
pensam que para você apresentar o casal negro, você tem que ter uma introdução, uma apresentação. Não pode ser apenas um casal se amando. Uhum. Isso acho que isso é uma espécie de reflexo dessa tentativa histórica de tirar a nossa complexidade, né? A gente tentam fazer com que a gente só exista a partir disso, né? Como se não houvesse outra possibilidade e outras questões que nos movem e que nos afetam também, né? A gente tem uma outra pergunta, Simone, que é uma pergunta do Felipe. Essa pergunta vai ser feita em Libras, então eu gostaria de chamar aqui o Felipe. Ele vai entrar em vídeo para que ele possa fazer a pergunta dele em Libras. Oi, Felipe. Só um segundo enquanto a gente... Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu conheço o Jonatas, que é o intérprete. Hoje esse é o sinal dele em Libras. É um prazer conhecer você, Maurício, Simone. Um prazer novamente estar aqui com você, Jonatas, também. Faz tempo que a gente não se vê. Com essa pandemia, as atividades culturais pararam. Então é bom ver essa atividade acontecendo aqui. E eu gostaria de falar sobre a questão de atores negros. A imagem dele travou. Eu esqueci o nome agora de um ator negro que morreu no mês passado. Chadwick Boseman. Alguém lembra o nome? Black Panther. Hum. His name is Chadwick Boseman. Sim, exatamente. E nós sabemos que ele era um ator, né, muito famoso no cinema norte-americano e que sempre tinha nas suas atitudes ações específicas para ressaltar o valor da comunidade negra. E eu gostaria de saber se ele tinha alguma ação que enfatizasse também a reflexão sobre a representatividade de outras minorias, como, por exemplo, de atores surdos. Nós sabemos que, assim como a mídia ela dá pouco espaço para atores negros, né, a maioria dos atores que têm oportunidade são brancos, né? Eu gostaria de trazer, então, aqui uma comparação também com o que acontece em relação a oportunidades de pessoas surdas nessas produções também. Nós necessitamos pensar sobre diferentes minorias. Eu não sou contrário à oportunidade dada a pessoas brancas, mas é importante que hajam pessoas como esses líderes que fazem com que a sociedade reflita sobre a colocação, a oportunidade de pessoas lidas como minoria, apesar de todo o talento, de todo o potencial. Então, assim, era basicamente isso que eu queria trazer, resumidamente, e gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar a organização desse evento e dizer que, falando sobre cultura,
A gente pensa em acessibilidade e a pessoa com deficiência apenas como plateia, sentada no público. A gente precisa pensar na profissionalização, na abertura de cursos, de oportunidades para que essas pessoas com deficiência ocupem outros espaços a não ser a plateia. Basicamente isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Felipe. Simone, você quer começar falando ou eu posso? Eu gostaria de fazer um comentário também sobre. Yes, I very much. Can you hear me? I very much agree. Eu concordo totalmente com o que o Felipe disse, concordo plenamente. Eu também concordo completamente com o que ele trouxe e acho que essa é uma questão muito importante para nós, ouvintes, e aí pensando nós, ouvintes, artistas brasileiros, a gente precisa intensificar, acho que a conexão... A gente precisa intensificar a nossa ação para a inclusão. Eu tenho aprendido muito com esse encontro. Essa é a primeira vez que eu consegui, em um trabalho meu, ter acessibilidade, ter uma pessoa fazendo Libras em todo o projeto. Isso é uma questão que a gente que esbarra em vários fatores, um fator cultural, econômico, né? A gente já vive um sucateamento muito grande das artes, né? E aí acaba que, como a gente não pensa de fato a diferença, né? Então a gente ainda está caminhando muito e a gente precisa. E eu faço esse chamamento a todos os meus amigos e amigas aqui ouvintes, para que em seus projetos a gente deve pensar ações de acessibilidade. E não só pensar ações, só não adianta a gente ter intérprete e não ter uma pessoa surda pensando como que isso se dá, pensando outras questões, porque existem pessoas, existem atores surdos, existem músicos surdos, bailarinos, médicos, essas pessoas existem e elas precisam estar, nós precisamos cada vez mais estar perto dessas pessoas, porque a gente está perdendo, a gente está perdendo em não estar próximo dessa comunidade, da comunidade surda, da comunidade cega, das pessoas com algum tipo de deficiência motora. A gente precisa fazer esse movimento, ele precisa ser... não dá mais para a gente não pensar nisso e não ter esse tipo de pessoas dentro das nossas equipes, dos nossos trabalhos. Muito obrigado, Felipe, por você ter compartilhado isso aqui com a gente. A gente está passando, já está chegando no nosso limite de tempo. Eu queria colocar, tem um último comentário, uma última pergunta que eu gostaria de ler aqui, que eu achei bem interessante, Simone. É um comentário da Jennifer Nascimento e ela diz: incrível demais, Simone. Só para abrir um diálogo com o que você trouxe, em São Paulo há um projeto de lei da deputada Érica Malunguinho que proíbe homenagens a escravocratas e eventos históricos ligados ao exército da prática escravista. Nessa mesma perspectiva, monumentos públicos, estátuas e bustos que prestam homenagens devem ser retirados e substituídos. A luta é grande, mas muito bom saber desses passos em outros países do mundo. Representação preta é fundamental a partir do nosso olhar. O quanto a arte tem sido um ponto fundamental
para expandir esses horizontes e perspectiva da nossa reexistência negra. E só para pontuar, a Érica Malunguinho é a nossa última convidada das nossas arqueologias na semana que vem. Thank you for the compliment, Jennifer. I really Muito obrigado pelo elogio, adorei. Nossa. Eu vou assistir semana que vem, porque eu sou muito interessada nesse assunto. Eu vou tentar dizer muito obrigada em português. Perfeito. Eu adorei. Muito obrigado. Simone, para encerrar aqui com você, você falou sobre essa importância de caminhar de hoje no presente, nós caminharmos em diálogo com os que vieram antes da gente, né? No nosso segundo encontro, a gente teve aqui a deputada portuguesa Joacine Catar, que foi a primeira deputada negra eleita em Portugal. E ela falou uma coisa que para mim eu achei muito bonita, que ela diz que a juventude é o elo entre o passado e o futuro. E em um dos nossos outros encontros, a gente também recebeu aqui o artista visual Yuri Cruz, que falou muito sobre o corpo como uma máquina do tempo, né? Como esse lugar onde a gente liga esse passado e o futuro. E esse projeto, o Museu dos Meninos, ele existe nesse encontro entre presente, passado e futuro. E aí, pensando isso, durante a construção desse museu, eu fiz uma mesma pergunta para todos os meninos e eu gostaria de fazê-la para você. E a pergunta é: o que é futuro para você, Simone? Oh, the future is ours. O futuro somos nós. O futuro pertence a nós. E nós vamos formatar de acordo com as nossas necessidades. E que nos traga alegria e que nos mantenha juntos. O futuro somos nós. Simone, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra ter você aqui com a gente nessa 1 hora de conversa e de encontro. Muito obrigado. Well, thank you very much. Eu que agradeço. A honra foi toda minha. Maurício, Nelly, muito obrigado por me trazer aqui. Jonatas, espero que tenha falado seu nome perfeito. Muito obrigado pela tradução. Marcelo, muito obrigado por me ajudar para falar o português brasileiro. Muito obrigado e realmente agradeço por sua ajuda, ao intérprete Marcelo Andreotti. Essa foi a nossa visita guiada de hoje. It was our guided tour today. Nós do Museu dos Meninos e a Fundação Prince Claus estamos muito interessados em continuar essas trocas, então escrevam para a gente pelas redes sociais, @o Museu dos Meninos, @Prince Claus Fund, @Pandêmica Coletivo. E essa live também tem a parceria do The Black Archives em Amsterdã. Procurem eles, é um espaço muito interessante, muito potente, muito importante. No @The_Black Archives. A gente está colocando todos esses arrobas aqui no chat, não se preocupem. Eu queria agradecer a parceria dos nossos intérpretes incríveis, Marcelo e Jonatas, e dizer que junto com a gente, fazendo tudo isso aqui acontecer, estão Nelly Coelho, Juraci de Oliveira, Fabiano de Freitas e Thierry Rosa. Muito obrigado, meninos. Vocês são incríveis. Na semana que vem é a nossa última live, infelizmente, mas ela vai ser muito especial,
porque o nosso encontro também é uma parceria, vai ser uma parceria com o Festival de Arte LGBTQIA+, preta, chamado Festival Às Escuras. A programação tá bafo, tá babado, e você encontra tudo nas redes sociais do Pandêmica Coletivo, esse @Pandêmica Coletivo. E quem vai estar aqui com a gente na próxima semana é a deputada pelo Estado de São Paulo, ativista, maravilhosa, já citada aqui, Érica Malunguinho, para a nossa última expedição às nossas arqueologias do futuro. Muito obrigado a todos que estão com a gente até aqui. Uma boa tarde e até semana que vem. Axé.